Olá, queridos alunos. Estou aqui novamente para falar sobre matemática e as aplicações. Nesse caso aqui, vou falar um pouco sobre a relação que tem entre a temperatura e a altitude em alguns ambientes, tá? E vou dar alguns detalhes, né? Porque não é simples a comparação, mas vamos começar então a falar sobre isto. É, a matemática e a temperatura, assim como a relação, né, entre a temperatura e a altitude, é, ela faz parte do que a gente chama de geografia física, né? É o ramo de geografia que estuda os fenômenos físicos relacionados à Terra. Então é mais uma aplicação aí da matemática, como em várias aí, né? É, alguém já parou para olhar, né, ou em filmes principalmente, né, que você tem uma montanha e quando você olha ali, a base não está com neve, mas o topo da montanha está com aquela neve ali. Por que isso? Né? Tem outros fenômenos aí, mas é natural quando a pessoa vai escalar uma montanha, ela utilize materiais, né, equipamentos ali e algumas blusas ali para não ser pega de surpresa, mesmo em montanhas aí que não chega a nevar, né? Você poderia se arriscar nos Andes, né? Ou nos Alpes, numa época em que não seja inverno. Será que você poderia se arriscar? Eu não. É, enquanto aguardamos a viagem, podemos utilizar nossas tecnologias para visitar esses lugares, né? Ou recorrer aos velhos e preciosos livros, né? Que muitas informações tem ali, dá para viajar para muitos lugares, né? Então aí nós temos algumas regiões aí, algumas paisagens, que é igual citei anteriormente. Você não vê neve embaixo, mas em cima você já consegue observar. Então, por que será que temos isso, né? Tem algumas alguns fatores, né, para a formação da neve, mas vamos lá, vamos pensar que isso deve acontecer mesmo, né? Você vai subindo, a temperatura vai cair mesmo. Então vamos ver a relação matemática entre temperatura e altitude. Se a gente considere uma montanha, né, uma determinada homogeneidade de estrutura, por que isso? Porque às vezes você tem uma região que não tem muitas árvores, não tem muita vegetação, e outra que já tem, então a gente tem que considerar algumas coisas, né? Porque o aquecimento do ar é pouco, o que aquece é a terra. E quando você vai se afastando da Terra, o que acontece então? Você vai tendo, conforme você afasta da Terra, não, né? Desculpe, né? Mas conforme você vai subindo, vai ficando que aquela parte maior, né, da superfície está mais para baixo. E aquilo ali vai se afastando, óbvio que a temperatura vai diminuindo, né? Temos uma relação que é o seguinte: a cada 1.000 metros de altitude, que é a distância em relação ao nível do mar, a temperatura diminui aproximadamente 6,4 graus Celsius. Isso aí é algo utilizado aí pelo pessoal que trabalha aí com essa questão aí de temperatura, né, altitude. Em geral na escola a gente utiliza que a cada 200 metros a temperatura diminui 1 grau Celsius, né? É mais fácil aí até para fazer contas, né? Às vezes você está ensinando um aluno que está aí no sexto ano, é mais fácil para pensar assim. É, vamos utilizar nesse caso de hoje a primeira opção, tá? A cada 1.000 metros a temperatura diminui aproximadamente 6,4 graus Celsius. Bom, é, vamos comparar duas cidades conhecidas e próximas uma da outra, que o cálculo seja mais interessante. Poderíamos pensar em utilizar Taubaté e Campos do Jordão, só que tem um pequeno detalhe, né? É, Campos do Jordão, assim como a região ali de Taubaté, você tem uma vegetação ali até interessante, e como você tem um vale ali, né?
ele tem uma relação do vento que bate em Campos do Jordão e esfria toda aquela região. Então, talvez não seria tão interessante, né? Porque aquela região realmente é mais fria. Mas vamos pensar em outras cidades, né? Vamos colocar Ubatuba, Oba e Campos do Jordão também, né? Uma é muito interessante de se visitar no verão e outra é muito interessante de visitar no inverno, né? São duas cidades aí muito importantes aí no turismo paulista, brasileiro também, né? É, e a gente está utilizando o que aqui? Ó, o Google Earth. Por quê? É, você consegue ter uma noção, né? Você consegue ter dados como altitude aqui, né? Você tem aqui a questão mesmo do satélite. E aqui a gente pega a bacia de Ubatuba. Tem várias informações aí interessantes, né? Você consegue ver inclusive como que o relevo é, né? Você tem e então temos que considerar algumas coisas ali que daqui a pouco a gente vai falar, né? Isso aqui foi. Eu fiz essa. Tirei no dia 17 de julho, às 22h28. Daqui a pouco a gente vai ver. Isso aqui não influencia na relação de altitude, mas influencia na questão da temperatura. Aqui é Campos do Jordão, peguei aqui. Tá vendo também, né? Que dá para perceber que a estrutura é heterogênea e tem uma região aí que é inclusive mais alta, né? Conforme você vai se afastando aí, você tem regiões mais altas, inclusive. Tem cidades que até que são próximas aí, né? Que é inclusive mais fria do que Campos do Jordão em si, né? E foi tirado aproximadamente 1.600 metros, tá? Então a gente vai pegar e vamos fazer aí, né? Então, outra tecnologia que eu utilizei foi usar, na verdade, um site. Tem um site chamado Climatempo, que a gente tem que olhar aqui os horários, né? Tem outros dados aqui. Umidade está muito próxima, né? Esses dados são importantes. O vento também está muito próximo um do outro. E a questão do horário, eles foram mais ou menos 10 minutos de diferença. Porque às vezes você começa a fazer isso, imagina você pega à tarde um e o outro à noite, é óbvio que não vai ter uma relação interessante, né? Vai ter uma diferença relativamente aí muito. E qual que é a temperatura? Ó, 18 graus Celsius em Ubatuba e em Campos do Jordão 9 graus Celsius com uma sensação de 8, né? Então você tem uma sensação aí, né? Mas vamos lá. Vamos ver o que seria aí. A altitude em Ubatuba é de 0 metros, a altitude em Campos do Jordão 1.600 metros. Só que essa altitude em Campos do Jordão principalmente pode variar e em função da localização onde estão os instrumentos aí para fazer medições aí meteorológicas, né? Onde tem a estação, tem uma diferencinha. Sabemos que a cada 1.000 metros temos um decréscimo de 6,4 graus Celsius, né? Então, dado que a gente tem 1.600 metros, quantos graus, né? Que vai ter uma diferença de temperatura. Então, se a gente pensar que 1.600 é 16 vezes 100, e então a gente consegue fazer o quê? Se a cada 1.000 metros é 6,4 graus Celsius, 100 metros então seria 0,64. Vamos considerar que até aí seja uma questão linear, né? Então a gente vai ter o quê? Uma queda de temperatura de 16 vezes esse 0,64, que dá 10,24 graus Celsius, né? Então você tem que Campos do Jordão deverá ser 10,24 graus Celsius menor. E não chega a ser bem assim, né? Dá uma diferença mínima. Observando que a diferença observada é de 9 graus Celsius, embora a sensação seja de 8, mas como eu disse anteriormente, vai depender de onde que as estações meteorológicas estão localizadas, né? Então,
Nesse caso aqui a gente não tem precisão, deu uma diferença de 10% de erro, e até as engenharias trabalham com erro aí, que às vezes é dessa ordem também, dependendo do que você vai fazer, é claro. Na engenharia elétrica, os próprios resistores, né, às vezes tem uma tolerância de 10% aí, então existe uma matemática dos erros também, né? A gente só estuda a questão aí da propagação de erro, né? Que é muito interessante. Então, essa aproximação para nós aí já é muito interessante, tá? Então, se você um dia estiver saindo de casa, né? E você vai para outra cidade que você sabe que é relativamente a altitude é maior, né? Sabe que vai subir, você sabe que a temperatura vai diminuir, pode diminuir muito, né? Então vai preparado aí, tá, gente? Não vai saindo não. Então quando a mamãe fala aí, ó, você vai, leva uma blusa, né? Leva aí um guarda-chuva, nunca se sabe, tá? E depois, na próxima, eu vou falar também como medir a intensidade de um terremoto e o que significa a escala Richter, né? O que seria isso, escala quando a gente ouve terremoto, né? Você ouve essa, essas questões aí sobre terremotos, né? Que significa essa escala, tá bom? Então, gente, tenham aí uma semana maravilhosa. Depois vou aplicar um questionário sobre estas situações aí de aprendizagem, tá bom? Um abraço a todos aí e até a próxima.